Todo mundo já ouviu falar de uma dança das cadeiras, e isso é o que vai acontecer aqui hoje. Eu apresento o programa Salutes desde junho de 2009, portanto, em 23, fazendo 14 anos de vida, 2 setênios. E para comemorar, eu vou ser entrevistado. Quem sou eu, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? E nós vamos falar um pouco, não só do programa, mas também um pouco de mim. Porque como é que surgiu o programa, como é que surgiu as entrevistas dos melhores médicos, dos melhores terapeutas do Brasil todo, qual a proposta, qual o objetivo disso tudo, né? O programa Salutos é transmitido todas as sextas-feiras às 18 horas pela Com Brasil, nossa TV Canal 20, Oi TV Canal 28, Claro Via Embratel Canal 3, Sky Canal 28 e Vivo Fibra Canal 239. Todos os programas são exibidos tanto na íntegra quanto em trechos compactos, ficam disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Nosso programa Salutos tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e da Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Muito bem, o programa de hoje nós estamos tendo uma inversão de cadeiras. Você é um entrevistado com muito prazer, com muito orgulho, a fisioterapeuta antroposófica Lívia Costa, uma amiga querida, conheço há bastante tempo, já foi entrevistada no Salutes lá na UTV, aqui na Com Brasil recentemente, hidrocolon terapeuta, um profissional excelente, conhece o mundo todo, uma pessoa fantástica. E ela propôs isso numa última entrevista, falou, olha, nós queremos fazer uma entrevista com você para você falar de você. Então, o comando do programa dela, de hoje, é com ela, a Lívia Costa. O programa é seu e eu sou entrevistado. Que ótimo. Bom, eu estou super feliz de estar aqui, é realmente um prazer. E a última vez que eu saí daqui, eu pensei assim, ele tem tanto para falar, é um profissional, uma pessoa tão incrível, e nunca ninguém entrevistou ele, como que pode ser? E eu fico feliz que você aceitou a minha proposta, e porque eu queria que as pessoas conhecessem você. Conhece o profissional que você é, o colega, o amigo que você é, mas tem tanta coisa, né, para você contar para a gente, não tem? Tem um pouquinho. Então, uns 35 anos pelo menos, né? É, por aí. Então, eu queria que, primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar a minha proposta e, na medida do possível, eu gostaria que você contasse um pouco da tua trajetória, mas eu queria que você fizesse assim, como se fosse um apanhado, meio biográfico, assim, antroposófico, mas um apanhado de onde você nasceu, como que foi a sua infância, para a gente conhecer mais você. É isso. Ah, que bom. Fica à vontade, o programa é seu, sinta-se em Hoje casa. Hoje é seu. Hoje é o programa da Lívia. Sinta-se em casa. O programa é seu hoje. Bom, eu sou descendente de italianos, eu nasci no Bom Retiro, aqui na São Paulo, na época em que o bairro era praticamente colonizado, era ocupado por judeus na época. Depois vieram outros tipos de imigrantes, hoje está muitos coreanos lá, mas até hoje eu vou comer pizza no Bom Retiro. Ai, que delícia! Tem que convidar os amigos. Tem umas cantinas ali bem tradicionais, a própria sauna, eu vou até hoje lá no bairro onde eu ia quando eu era adolescente. E eu estudei na época, eu sou do tempo em que a gente fazia vestibulinho para entrar na escola pública. Sim. Estudei, né? Era a 5ª série, né? 5ª série fazia. E na igreja, né? Até era o padre lá, a gente fez cursinho, né? Para poder entrar para ingressar na escola pública, doutor Alarico Silveira. De vez em quando, até o pessoal até hoje marca a reunião dos ex-alunos, até hoje. E aí eu estudei, gostava muito de biologia, adorava biologia, genética, aquela coisa do Azinho, Azão, Bezinho, Bezão, eu era bom nisso pra caramba.
Mas eu não queria fazer medicina porque eu não gostava de ver sangue. Para mim, naquela Sim, época, na minha sim. cabeça, a Não, medicina todo tinha mundo, né? cirurgia. Uhum. Você não pode ser médico se não tiver que abrir a barriga dos outros, né? É. Aí, outra coisa que eu gostava muito era sentar na calçada e escrever. Poesia. Escrevia muito. É mesmo? Poeta? Sempre, Não sempre. diga. Tanto é que aí... Mas assim, dramático, Romântico, romântico. romântico. É. Todas as moças, a gente apaixonava por todas as moças que passavam, Sim, né? sim. Uniforme, né? Aquelas mini saias cinzas, camisa Nossa! branca, nossa, fetiche. Era um fetiche, fazia poesia, aquelas coisas e tal. E Tanto você é que era namorador na época? Não, só estava ali na muito, poesia não, ainda. sempre fui muito público, não é? Brincalhão e tal, mas quando se tratava do sexo oposto, dava aquele frio na barriga, uma dificuldade de confessar aqueles amores, aquelas Sim, coisas, sim. né? Sim. Muito difícil. E aí, chegou na época da faculdade, eu falei, bom, agora de escrever, vou fazer jornalismo. Só anos depois é que eu vi que era um ledo engano. Sim. Não, porque eu tenho muito orgulho da minha profissão como jornalista. Eu trabalhei no Jornal da Tarde, trabalhei na Rádio Jovem Pan, Olha na que Rádio interessante. Cultura. Então você foi jornalista antes de terapeuta? Sim, fui jornalistão Sim, mesmo, interessante. jornalistão, Olha, Diário de São Paulo. e olha como a vida dá volta, então. Não, olha, veja. E por que foi um ledo engano? Porque aí, depois de uns 10 anos de profissão, eu descobri que eu era mais escritor que jornalista. Sim. Eu consigo pegar uma palavra hoje, sentar no computador e escrever um textão, uma poesia. Para mim é muito fácil, prazeroso. O tempo passa e a gente não vê passar. Verdade. E aí, assim, gostava muito de psicologia, questão orgânica, né? Reich, né? Orgone, como é que Sim. as travas, né? Sim, Aquilo ali tem um sentimento que dá uma trava. Comecei a estudar aquilo, fiz curso de massagem. E fui, desde os 14 anos, meus pais frequentavam a Sociedade Teosófica Brasileira, por isso que eu conhecia a antroposofia. Exatamente, até exatamente. Rudolf Steiner, conhecia tudo isso, né? E aí, quando eu comecei... Que interessante, né? Era um universo imenso isso, não é? Imenso. Que interessante. Aí, lá pelos 22 anos, meus pais eram da Teosofia, da Sociedade Brasileira da Eubiose, com uns 20 e poucos anos eu voltei. Aí eu quis estudar mesmo. E aí foram anos de estudo lá, inclusive me tornei instrutor da eubiose durante muitos anos, foi uma honra. E aí eu tinha um professor, Dr. Evaldo Martins Leite, que era tanto da eubiose, médico, acupunturista, fundador da ABA. Ele sempre olhava para mim e falava, você precisa fazer acupuntura. Olha. Aí eu falava, tá, você precisa fazer acupuntura. Eu, tá. Aí no terceiro ano ele falou, o curso começou, vai fazer o curso. Eu falei, tá. Sim. Não consegui escapar. Mas não ia. Aí um dia eu fui, né? Como se fosse fazer curso de corte e costura, né? Interpretação de cinema dos anos 20. Aquelas coisas que acha que não vai servir para nada. Bum! Primeiro dia de aula eu olhei aquilo. É mesmo. Impactou. Falei, eu nasci para isso. Que incrível. Incrível, mas virei uma crise, né? Porque porque você está fazendo outra coisa. Sou jornalista. O que eu vou fazer com agulha? Não entendo nada de medicina. Como é que eu vou virar acupunturista? Aliás, não tem nada a ver, né? Nada. Porque aí já era medicina chinesa, outra coisa. E aí eu olhei aquilo e falei, né, eu nasci para isso na primeira aula. Nas aulas subsequentes, o pessoal pegava canetinha, eu pegava agulha, já ia espetando, já ia fazendo. Será que é de outra vida? Excelente pergunta. Nesse período de formação, eu tive muitos sonhos. Sonhos com chineses me explicando o pentagrama. Então. Holográfico. Sabe? Eram umas coisas holográficas. E eu contava isso pro Dr. Evaldo, ele falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aí eu larguei o jornalismo de um dia pro outro. Falei, não, nasci para isso. O que eu não deveria ter feito, eu deveria ser paulatino. Mas você é meio assim? Meio de escolher as coisas e vai? Sim. Faz primeiro e depois vê, né? Ver o que vai dar, né? Primeiro escolhe... Mas pelo jeito dá dando certo, né? Eu amo acupuntura. Eu amo acupuntura porque a acupuntura é uma medicina e que visa integrar o indivíduo com ele mesmo. A cura dos sintomas, das doenças, é subsequente, ela é posterior. Sim. Você sabe disso, você também é uma fisioterapeuta antroposófica, né?
A gente tem que tratar o indivíduo. Exato. Né? Então, o que está faltando? O que está de errado com a pessoa? Aí você vai buscar as origens. E aí a gente estudou na eubiose, e tanto também na medicina chinesa, a cosmogênese, né? A origem do cosmos, e dentro da origem do cosmos, a origem do homem, que é a antropogênese. E como é que isso tem que se harmonizar para que haja saúde. Sem dúvida. E toca você por agulha, então, em todo mundo. Todo mundo. O louco Sim. das agulhas, né? Aí comecei a colocar agulha no meu pai, colocar agulha na minha mãe. Meu filho Arthur, que hoje é médico ortopedista. Eu ia perguntar dele, deixa que depois a gente fala dele. É que ele foi cobaia, né? Foi cobaia. E você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. Sim. Também foram para essa área? Não, meu irmão é publicitário, minha irmã também, marqueteira. Sim. Meu pai trabalhava com publicidade também, então tudo na área da comunicação. Da comunicação. Mas na área da saúde eu fui... Então, por isso que você foi mais por esse caminho, né? Quando você teve que escolher jornalismo, né? Pois é. Porque era natural ali. Tinha um professor na eubiose que era o Moreira, Antônio Carlos Moreira, que eu respeito demais, e me ensinou muito, 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 muito. Assim como o Dr. Evaldo Martins Leite. E quando eu comecei o programa Salutes, ele falou assim, nada é por acaso, né? Por que você fez jornalismo antes? Eu também acho. Era só um preparo, né? Eu acho que sim. Porque aí eu fiz massoterapia e fui para acupuntura. Quando aí eu descobri a acupuntura, a questão do Reich, da energia, do Rangone, questão psicológica, aí comecei a estudar Jung, aí todas as coisas começaram a se encaixar. Né? E o curso de acupuntura foi um divisor de águas, mudou minha vida. Eu tinha 30 anos já quando eu comecei a fazer. Mas, é interessante isso, porque abriu a tua cabeça de repente, assim, né? Quando você chegou lá. Você podia ter achado, mais ou menos, mas não, né? Não, foi um... Abriu. Foi um impacto. Sabe quando você olha, você fala, eu nasci para isso? Sim. Aí até lembro de ter comentado com a minha irmã, eu falei, Mana, eu nasci para isso. Ela olhou e falou, que bom, né? Porque as pessoas nascem, vivem e morrem, não sabem para quê, né? Exatamente. Ainda você descobriu para que você nasceu, né? E com 30 anos você é perfeito. Foi uma transição de carreira, como você também, né? Exatamente, foi o que a gente estava conversando. Transição de carreira. Até o doutor Evaldo falava, não fala muito que você fez jornalismo, porque na área médica, na área de terapia, todo mundo olhava assim, jornalista fazendo o quê aqui, né? Fazendo o quê? E aí eu fui até fazer militância, porque eu peguei a época em que os médicos queriam proibir a acupuntura para não médicos. Eu lembro. Eu fui militante nisso. Tá. Porque até 94, 95 a acupuntura era charlatanismo. Aí do dia para a noite virou especialidade médica. Né? Aí ninguém pode mais fazer, só eles. Quer dizer, mas não era charlatanismo? Eu sei. Virou ciência. Virou ciência. O ozônio também. Ozônio também. É a mesma coisa. Tudo que funciona é charlatanismo. Até virar especialidade porque eles querem. Porque eles não podem, né? Eu dei aula para médicos, né? E assim, minha defesa sempre foi o quê? Quem pode fazer acupuntura? Quem? Quem sabe. Exatamente. Sabe fazer acupuntura, sabe? Tem um conselho regulamentador, tem que ter um conselho, tem que ter uma prova, tem que ter uma prova de capacidade, eu sou tudo favorável a isso. Agora, vem falar para mim que eu não vou... Eu vou fazer acupuntura sempre. Queira o conselho intergaláctico da Barra Funda, de Marte, sabe? Não pode. Eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim. Você ama, imagina. Eu amo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que eu estou ajudando o próximo. Exatamente. Nossa, é isso. Quem é conselho, não sei o quê, do federal, do não sei de quê. Bom, e aí você continuou com a poesia e com a acupuntura. Exatamente, aí eu continuei. E o jornalismo já tinha terminado a faculdade? Eu tinha terminado. Não, trabalhei profissionalmente em vários veículos, inclusive na Globo Rural, eu conheci praticamente o Brasil todo na revista. Eu fiz muita matéria sobre agronomia. Sim, que interessante. Muito. Eu fiz muita matéria sobre agronomia. Você ia até os lugares? Fazendas, entrevistar os agrônomos, as novas espécies de plantas, pesquisas de... Nada ainda na área de aquela agricultura biodinâmica? Tinha essa época, na Exalc, né, na escola. Eu ia muito na Exalc. Isso em Piracicaba. Eu entrevistava os agrônomos meio natureba, aqueles caras meio... Sim. Eu me identificava com isso, mas né? É claro. Com tudo. E foi bem interessante. Mas aí quando veio a massoterapia era uma coisa acho assim... Que não combina muito com você a massoterapia, hein? Não, é mais marteloterapia.
Tem aquele escolhendo, né? Que fica batendo com o martelo, é verdade. Marteloterapia talvez daria Não, certo. mas a acupuntura eu acho perfeito. Acho perfeito mesmo. Não, e aí como que me encantou eram os resultados, né? Sem dúvida. Só contando, abrindo parênteses do filho, depois a gente conta mais, teve um dia que ele acordou de madrugada, no horário do pulmão, tossindo muito. Aí eu falei, vou te botar uma agulha. Ele tinha 5 para 6 anos, já era separado da mãe dele, estava só eu e ele em casa. Aí ele, não, eu falei, bom, então vamos ao hospital. Aí ele parou, ele deixou fazer, eu fiz o P7. Sim. Eu coloquei a agulha assim, ele respirou, parou na hora, até eu olhei para ele, ele olhou para mim, e você fala, nossa, como é que pode um pontinho de um jeito, né, na Mas intenção, naquela coisa, e funciona, né? Você vê que funciona. Gostoso. E nessa época você vivia da acupuntura? Já? Vou te contar daqui a pouquinho, deixa eu falar do curso aqui. Tá bom. Eu quero fazer uma pequena pausa para anunciar o curso de pós-graduação da Nova Ciência, que é o patrocinador do nosso programa, ao lado da Essential Energy. E eu assino embaixo, perfeito. A gente fez a primeira turma. A turma agora desse curso de pós-graduação começou no final do ano passado, 2022, e se estende até final de 2024. Começou com um congresso internacional e agora, em agosto, vai ser bioenergética dos alimentos e dietoterapia, depois vem intestino desbiose, oligoterapia, emoções, vícios neurais, e aí vai, microscopia de campo escuro, doenças autoimunes, obesidade, autismo, inovações em biofísica, inteligência artificial na saúde, e se estende até o final de 2024. Eu recomendo não só para médicos, terapeutas, pessoas interessadas na área da saúde. Eu já fiz 2 vezes o curso e vou fazer esse ano aqui também a 3ª vez. Os interessados devem entrar em contato com a Lauren, a Gracinha da Lauren, pelo 95687-5835. 95687-5835. Lembrando que o nosso programa Saúde tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Pois é, a transição foi muito difícil, Lívia, porque... Porque imagina, você vinha de um emprego fixo, em editoras, não é? Sim. E de repente estava casado já tinha uma... Tinha casado, tinha filho, aí passei por uma separação, olha, foi uma fase muito difícil. Pois é, quanta mudança. Muita. E o consultório era muito devagar, as pessoas não tinham muita... Você estava começando. Estava começando, não tinha tinha olho puxado. Não tinha olho puxado. E eu falava assim, acho que eu vou abrir uma pastelaria e fazer assim, e falar, eu faço acupuntura ali de pastel, né? Para ver se pegava no tranco, né? Mas uma coisa engraçada que eu não canso de falar, e que a acupuntura que a gente faz aqui no Brasil, mesmo eu, descendente de macarrão, com polenta, frango assado, etc., e vinho, é melhor do que a acupuntura da China. É mesmo? Por quê? É mesmo. Porque o Mao Tse-tung, o Lula chinês, né, perseguiu lá o imperador, né? Isso é. E a base da acupuntura é o livro do Imperador Amarelo e o seu médico, o Qi Po, né? O livro clássico, o Lin Shu, da medicina chinesa, mais de 5.000 anos, 2.600 anos antes de Cristo, é a conversa do Qi Po, que é o médico, e o Imperador Amarelo, que era o representante... Era o representante de Deus na Terra. Porque antigamente tinha isso, né? Os imperadores eram representantes da divindade na Terra. E naquela época até eram mesmo. Depois teve um... Exatamente. Né? Engolou, mas naquela época era. Então todas as tradições foram muito perseguidas. Inclusive a questão da medicina tradicional chinesa. Por exemplo, a pulsologia, que é uma prática comum no nosso consultório, de pegar os pulsos antes de decidir que pontos fazer, que é um método de diagnóstico, não se faz mais hoje na China. Amigos da ABA que estiveram na China, foram lá fazer estágio no hospital, queriam pegar os pulsos, aí os chineses falaram, não se usa mais pegar pulso. Olha só. Imagina. Como assim não se usa mais pegar pulso? Aqui no Brasil todo mundo. Todo bom acupunturista pega pulso. As pessoas perguntam, como é que eu conheço um bom acupunturista? Se não pegar pulso, sai correndo. É dificílimo, né? Até hoje eu não entendo como é que vocês conseguem. Hein? 12 funções. Nós demontamos 12 funções.
Incrível Dá para isso. ver o estado emocional da pessoa. É, Ó, você está indeciso, está com medo, está depressivo, acorda de madrugada, está urinando muito, o intestino não funciona bem, a digestão é lenta. é, Aí a pessoa é, fica olhando para você, você fala, como é que você sabe tudo isso? Pelo é pulso, verdade. pelo pulso. É, é É impressionante. impressionante. E aqui no Brasil a gente dá muito valor às tradições, Uhum, né? Damos muito valor. uhum. Se conhece hoje mais Tom Jobim em Paris do que no Brasil? É Ou é não? também. Ou não? Ou eu É. tô louco? Não, acho que não. Né? Acho que é Vinícius de verdade. Moraes, né? É. Hoje a gente conhece a dança das bundas aqui no Brasil, né? Porque a MPB mesmo, de verdade, se dá valor lá Aquela raiz, fora. raizão. É a mesma coisa. A gente dá muito mais valor para a medicina tradicional chinesa aqui do que Uhum, a própria China hoje, uhum, infelizmente. uhum. Né? Nos rincões mais distantes eu não falaria isso. Né? Aquele conhecimento que a gente sabe de boca a ouvido. Sim. Né? Mas na prática das cidades grandes, a acupuntura nossa é melhor do que a Que chinesa. interessante isso. Que bom, manteve aqui, interessante. É. Tem umas coisas no Brasil interessantes. Tem uma comunidade suíça que eu fui visitar uma vez que mantém o que eles trouxeram da Suíça, sei lá, cento e poucos anos atrás. Eles falam um dialeto que não fala mais na Suíça. E agora o pessoal da Suíça vem para estudar, porque é uma coisa que não existe mais lá. E ficou no Brasil, ficou a comunidade lá, fui até lá uma vez visitar. E todo Mantém a mundo tradição, mantém a né? tradição daquela época, que lá não tem mais. Exatamente assim. Pois é. Exatamente E eu isso. vejo a manutenção da tradição como algo muito, muito importante. A gente tem avaliado, né? A gente muda, né? Eu fui um revolucionário, fui até um militante de esquerda na juventude, né? Eu lia Karl Marx, Hegel, né? Fui bem. Era Mas é por causa do jornalismo, você não acha? jornalismo, né? Porque a Jornalismo pessoa nos de anos. jornalista, Não, e os anos aquela época, 80, né? Anos era 80, jornalismo, efervescente. né? Ou virava de esquerda Ué, ou você era sei lá. expulso, né? É. E eu sempre fui muito revolucionário. E hoje, com a idade, com o tempo de experiência e tudo, eu vejo, dou muito mais valor à tradição dos meus grandes professores Sem dúvida. do colégio, do ginásio, pessoas maravilhosas, professores que você fala, meu Deus, né? Quanto conhecimento, É. quanto. E era rígido, né? O diretor entrava na sala de aula, todo mundo ficava em pé, a gente cantava hino nacional no pátio, no É verdade, colégio. é mesmo. Sabe? É. Sabia tabuada. Tabuada até hoje, eu sei direto. Né? Concordância nominal. Eu trabalhei na Jovem Pan, o pessoal era mandado embora por erro de concordância nominal. Hoje a gente vê manchete com É erro de verdade. concordância Não, nominal. e depois você escrevia. Então você já tinha esse dom Isso, também, né? sim. Da escrita. E aí você pega hoje um jornal, uma matéria no rádio, na TV, você fala, nossa, ignorante, analfabeto. É. Né? Ah, meu Deus. Aí a Dercy Gonçalves tinha uma frase que sempre me marcou muito. Na educação, o excesso de rigidez é muito mais fácil consertar do que o excesso de liberdade. É fantástica essa frase. É mesmo. Né? E eu tenho um filho que hoje é maravilhoso. Então fala dele. Fala dele. Filho maravilhoso. É. E nunca me arrependo do excesso. Filho único, podia ter tudo para ser muito mimado. Uhum. Ele tem uma irmã mais velha de um casamento anterior da mãe dele. E foi um filho maravilhoso, é um presente de Deus. Os meus amigos falavam assim, até hoje falam, você tem que ajoelhar e agradecer todos os dias a Deus pelo filho que você tem. E é verdade, eu tenho que fazer Amém, né? isso. Tenho que fazer isso. É. Ontem mesmo nós saímos para tomar um café, ele chegou de viagem, fui buscar no aeroporto e tal, morrendo de saudades e tal. São 20 minutos, 15 minutos que a gente fica junto, Sim. mas com qualidade. Uhum. Uhum. Eu me separei dele, ele era muito pequeno, ele tinha 4 anos, a mãe dele. E aí eu compensei isso pela qualidade do vínculo. Sim. Eu sempre falava com ele, quando mais velho, eu falava, nossa, o tempo perdido. Ele falava, pai, Não. você viveu muito mais comigo do que Então, amigos que vivem com os pais. Né? E a gente sabe que os filhos escolhem os pais, de qualquer forma, não é? Aí ele queria fazer medicina. Não, ele falou, não, eu quero fazer advocacia, depois eu queria fazer engenharia, aí queria não sei o quê. Aí um dia ele chegou com esse papo, né, eu quero fazer medicina.
Mãe dele é psicóloga, metida médica, e É, eu acupunturista. Falei, ixi, isso aí tem projeção, né? é. Falei, peguei ele pelos cangotes, levei ele lá na Faculdade de Medicina do ABC. Liguei pro Saporito, o doutor Saporito, o Sapo, professor de cardiologia lá. Falei, olha, o Arthur quer ser médico, traz ele aqui. Falei, vamos lá. Coloquei ele dentro de um salão de necrópsia. É mesmo? Você não fez isso? Fiz. E aí? Os caras lá fazendo sushi de fígado, sushi de Ah, baço, né? ai, meu Deus. Eu e ele lá com máscara, formal até a cabeça. Nossa, o E ele lá cheiro. olhando, aquele cheiro. Aí fomos para UTI infantil, para UTI adulta. Cheguei para ele e falei, cara, você não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo, vai estudar que nem louco, vai trabalhar pra caramba e vai ganhar pouco. E vai fazer isso. Você vê se é isso que você quer. E o que ele falou? Ele não dormiu aquela noite. Ele fala que dormiu, mas é mentira, porque eu lembro até hoje que ele não dormiu. Demorou É. 3 dias, ele falou, não, eu quero medicina. É isso que eu quero. Falei, então você vai estudar. Você vai só estudar. Aí ele estudou meio farrento. No 3º ano eu falei, Xará, se não entrar em medicina, e tem que ser faculdade pública, porque eu não tinha cacife para bancar, né? Aí eu falei, você vai trabalhar, né? Chega de mordomia. Aí eu sempre passava na Unifesp, você vê aquela questão da crença que hoje a física quântica fala, né? De você criar com o pensamento. Eu passava em frente à Unifesp e falava, meu filho vai estudar aqui. Meu filho vai estudar aqui. Eu tinha uma certeza. É mesmo? Tinha. E que faculdade incrível A essa. melhor, Eu né? estudei lá também. A melhor. Demais. Ah, por que que é melhor? Porque meu filho estudou lá e acabou. Não, eu também. Bom. Pronto. E pronto. É, Não, é porque eu fiz práticas integrativas lá. sei. Eles são muito mais abertos que a USP. A USP é toda cheia de... A USP, bela É. porcaria. A Unifesp é muito melhor, e ponto. Uhum. E por quê? Porque eu quero. Pronto. Eu acho, e o programa é meu, hoje está Pronto, sendo né? seu, mas é aqui quem manda sou eu, e aí acabou. Pronto. É o isso. suficiente. Imagina, eu fiz reiki lá, você acredita nisso? Nós vamos ter que deixar o resto do programa para o próximo programa. Tá bom. Nós vamos Ótimo. interromper esse programa aqui, mas na próxima semana nós vamos dar continuidade. Lembrando que os saludos estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, Além de Agulhas, as chamadas Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e o nosso programa tem o patrocínio da Nova Ciência, líder em equipamentos de medicina integrativa, e Essential Energy, a natureza em frequências a serviço da vida. Até a próxima sexta-feira.